A Gênese, obra de Allan Kardec. Período de transição. No começo do período de transição, ainda pequena era a espessura da sólida crosta granítica, que, portanto, resistência muito fraca oferecia à efervescência das matérias enfogadas que ela cobria e comprimia. Produziam-se, pois, intumescências, despedaçamentos numerosos por onde se escapava a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. As águas, pouco profundas, cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes soerguidas, que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. O ar, gradativamente, se purgara das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se haviam precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Quando se fala de resfriamento naquela época, deve-se entender essas palavras num sentido relativo, isto é, em relação ao estado primitivo, porquanto a temperatura ainda era muito elevada. Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todos os lados da imensa superfície líquida recaíam em chuvas copiosas e quentes que obscureciam o ar. Entretanto, os raios do sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Uma das últimas substâncias de que o ar teve de expurgar-se por ser gasoso, o seu estado natural, foi o ácido carbônico, então um dos seus componentes. Por essa época entraram a formar-se as camadas de terrenos de sedimento depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas apropriadas à vida orgânica. Surgem aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Deles se encontram vestígios, a princípio, em número reduzido, porém depois cada vez mais frequentes, à medida que se vai passando as camadas mais elevadas dessa formação. É digno de nota que por toda a parte a vida se manifesta, logo que lhes são propícias condições, nascendo cada espécie desde que se realizam as condições próprias à sua existência. Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais de organização menos complicada, designados em botânica sob os nomes de criptotógamos, acotiledônios, monocotiledônios, isto é, líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Absolutamente ainda se não vêem árvores de tronco lenhoso, mas apenas as do gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga às das ervas. Os animais desse período, que apareceram em seguida aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos, primeiramente polipeiros, radiários, zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, se aproxima no máximo grau da dos vegetais. Mais tarde aparecem crustáceos e peixes de espécies que já não existem mais. Sob o império do calor e da umidade, em virtude do excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Plantas que nos dias atuais são simples ervas de alguns centímetros, atingiam altura e grossura prodigiosas. Assim é que havia florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura e de proporcional grossura, licopódios, marroio, gênero de musgo, do mesmo porte, cavalinhas de 4 a 5 metros, que a altura não passa hoje de 1 metro,
e uma infinidade de espécies que não mais existem. Pelos fins do período, começam a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submergidos, cobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam imersos se adornavam, ao seu turno, de vegetação semelhante. Houve assim muitas gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não se deu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. Acumulados durante longa série de séculos, esses destroços formaram camadas de grande espessura. Sob a ação do calor, da umidade e da pressão exercida pelos posteriores depósitos terrosos, e sem dúvida de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos pela combinação dos elementos primitivos, aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteu em hulha ou carvão de pedra. As minas de hulha são, pois, produto direto da decomposição dos acervos daquela época, vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que são encontrados em quase todas as partes. Os restos fósseis da pungente vegetação dessa época, achando-se hoje sobre os gelos das terras polares, tanto quanto na zona tórrida, segue-se em que, uma vez que a vegetação era uniforme, também a temperatura o havia de ser. Os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo naquela época, como é agora. É que então a Terra tirava de si mesmo o calor do fogo central que aquecia de igual modo toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era superior de muito ao que podia provir dos raios solares, enfraquecidos ademais pela densidade da atmosfera. Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, a do Sol passou a preponderar e as regiões polares, que apenas recebiam raios oblíquos, portadores de pequena quantidade de calor, se cobriram de gelo. Compreende-se que, na época de que falamos e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Deve ter sido muito longo esse período, ao julgar pelo número e pela espessura das camadas de hulha. Período secundário. Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época, ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida na Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos que assimilam o fim desse período comprova a ocorrência de grandes subversões oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lava e, de outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos. Nota de Allan Kardec. A turfa se formou da mesma maneira pela decomposição dos amontoados de vegetais em terrenos pantanosos, mas com a diferença de que, sendo de formação muito mais recente e sem dúvida noutras condições, ela não teve tempo de se carbonizar. O período secundário se caracteriza sob o aspecto mineral por numerosas e fortes camadas que atestam a formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos
rápida e menos colossal que no período precedente, sem dúvida em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se às de caule lenhoso e às primeiras árvores propriamente ditas. Ainda são aquáticos os animais, ou, quando nada, anfíbios. A vida vegetal progride pouco na terra seca. Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais de conchas devido à formação das matérias calcárias. Nascem novos peixes de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam o ictiosauro, espécie de peixe-lagarto que chegava a ter 10 metros de comprimento, com mandíbulas prodigiosamente alongadas, armadas de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Possuía barbatanas como a baleia e, como esta, expelia água por aberturas próprias para isso. O plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro, tinha o pescoço excessivamente longo que se dobrava como o do cisne e lhe dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa, qual a do ictiosauro, porquanto não lhe descobriu nenhum vestígio de escamas ou de concha. O teleossauro, que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo estes um seu diminutivo. Como os últimos, tinha uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e em terra. Seu talhe era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. A boca tinha de abertura 2 metros. O megalossauro, grande lagarto. O megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento. Essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, recurvados para trás de tal jeito que, uma vez enterrados na presa, impossível se tornaria a esta desprender-se. O iguanodonte, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra, tinha de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda e sobre o focinho um chifre ósseo, semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece que não diferia senão pelo tamanho. O último tem apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova que ele era herbívoro e a dos pés que era animal terrestre. O pterodátilo, animal estranho do tamanho de um cisne, participando simultaneamente do réptil pelo corpo, do pássaro pela cabeça e do morcego pela membrana carnuda que lhe religava os dedos prodigiosamente longos. Essa membrana lhe servia de paraquedas quando se precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo, como os pássaros, mas os ossos das mandíbulas, do comprimento da metade do corpo e guarnecidos de dentes, terminavam em ponta como um bico. Durante esse período, que há de ter sido muito longo, como o atestam o numeroso e a pujança das camadas geológicas, a vida animal tomou
enorme desenvolvimento no seio das águas, tal qual se dera com a vegetação no período que findara, mais depurado e mais favorável à respiração, o ar começou a permitir que alguns animais vivessem em terra. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período desapareceram, por sua vez, aquelas raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas, de formas menos desproporcionadas e de menor porte. Nota: somente após a desencarnação do autor, ocorrida em 1869, foram descobertas na Inglaterra fragmentos suficientes à montagem de um exemplar completo pelos paleontólogos, permitindo melhor elucidar detalhes da descrição desse dinossauro. Ficou então claro que ele tinha uma calosidade óssea sobre o focinho, como os iguanídeos, uma crista espinhosa no dorso, inexistindo chifres, que, no entanto, eram bastante evidentes em outros monstros, como nos saurópodes. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possivelmente submeter, comparando ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele, nem nunca terá quaisquer relações? Como se pode sustentar semelhante tese em face das inumeráveis espécies que exclusivamente povoam a Terra por milhares e milhares de séculos, antes que ele aí surgisse e que, afinal, desapareceram? Poder-se afirmar que elas foram criadas em seu proveito também? Entretanto, tinham todas as suas razões de ser, a sua utilidade. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo em seguida o prazer de aniquilá-las, pois que todas tinham vida, instinto, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim ele os fez? Com um fim que há de ter sido soberanamente sábio, embora ainda o não compreendamos. Certamente um dia será dado ao homem conhecê-lo para a confusão do seu orgulho, mas enquanto isso não se verifica, como se lhe ampliam as ideias entre os novos horizontes em que lhe é permitido agora mergulhar a vista em presença do imponente espetáculo dessa criação tão majestosa no seu lento caminhar, tão admirável na sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariável nos seus resultados. Período terciário. Com o período terciário, nova ordem de coisas começa para a Terra. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto. Modifica-se profundamente as condições de vitalidade e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos, depois do que aparecem sucessivamente novas espécies, cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, apresentava, como já disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. Facilmente despedaçado, esse envoltório permitia que as matérias em fusão se derramassem livremente pela superfície do solo. Outro tanto já não se deu quando este ganhou certa espessura. Então, comprimidas de todos os lados, as matérias esbraseadas
como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. Violentamente quebrada num sem número de pontos, a massa granítica ficou crivada de fendas, como um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, a crosta sólida, levantada e deprimida, formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçadas.